Ela ganhou a estante de muitas casas e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a peperômia pendente. Olá, seja bem-vindo ao canal Flores e Terapia. Hoje vamos falar dessa planta, a peperômia pendente. Como eu disse no início do vídeo, essa planta está cada vez mais presente nas salas. Isso porque ela tem uma estrutura linda e ela é relativamente de fácil cultivo. Seus galhos podem chegar a 1 metro de comprimento e se ela for bem tratada, pode passar de 1 metro. E é justamente essa estrutura que chama a atenção. Como ela ramifica muito, você vai ter uma verdadeira cachoeira verde em casa. E como eu falei, essa planta tem um cultivo muito fácil. A primeira coisa que você deve saber é que ela é uma planta de sombra. Isso não quer dizer que você pode colocar ela no escuro ou em uma sala com pouca iluminação. Ela gosta de muita luminosidade e de preferência que a luz pegue em toda a planta. Por exemplo, se você colocá-la próximo a uma janela e a incidência de luz ficar só de um lado, certamente esse lado vai se desenvolver muito mais do que o outro. Ah, mas ela não pode pegar raios do sol? Pode sim. Eu já disse aqui no canal que uma planta de sombra pode pegar até 2 horas de sol diárias, sempre no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol não está tão quente. Se você reparar nas folhas, ela possui uma parte creme, que é uma característica da folhagem dessa planta. E essa parte é importante porque ela pode te mostrar quando algo estiver errado. Por exemplo, se tiver excesso de sol, toda essa parte vai queimar. Então, fique de olho nas folhas para descobrir possíveis sinais de problemas. Como eu sei que a minha peperômia está recebendo uma iluminação adequada? Pelo crescimento do caule e principalmente das folhas. Se você olhar, as folhas da peperômia são juntinhas. E se você notar um crescimento do caule e as folhas estiverem nascendo de forma muito espaçada, é falta de iluminação. O vaso e o substrato da peperômia são muito importantes para o crescimento saudável da sua planta. Isso porque os dois devem ser drenáveis. Isso mesmo, eles não podem acumular água. A peperômia tem raízes e caules muito propícios à podridão. E se o vaso e o substrato acumularem água, vai ser um problema para a sua planta. E aí eu vou entrar em outro assunto que está diretamente relacionado, a rega. Se você reparar, a peperômia tem um caule grosso que acumula água. Então essa planta é uma que aceita uma rega mais espaçada. Mas tudo vai depender de vários fatores. Fator número 1, o clima da sua região. Você mora em um clima seco? É muito quente onde você mora? Mesmo que a peperômia goste de um clima mais quente, você pode ter que regar com mais frequência. O segundo fator que vai influenciar é o vaso e o substrato. Vou começar com o vaso. O meu vaso é de plástico. Isso quer dizer que ele retém mais umidade para a planta. Mas se a sua planta estiver em um vaso de barro, você certamente vai ter que regar um pouco mais, já que ele absorve a umidade. Antes de regar, olhe sempre o substrato. Se ele estiver seco, você deve regar. Eu, por exemplo, eu rego essa planta somente 2 vezes na semana. Isso porque eu moro em uma cidade onde a umidade é muito baixa. E como eu já tenho essa peperômia há uns 7 meses, eu já sei que essa é uma boa frequência para ela. Esse vídeo está bem legal, né? Muita informação sobre peperômia. Eu acho que vale um joinha, né? E ainda temos muitas informações. Então, já deixa um joinha e se inscreve aqui no canal. Lembra que no início do vídeo eu falei sobre os sinais que as folhas dão pra gente? Eu vou te mostrar mais 2. Se você reparar nas folhas da peperômia, elas são durinhas e se você tentar dobrar, certamente ela vai quebrar. Mas quando elas estão com falta de água, essas folhas vão ficar molinhas e você vai conseguir dobrar com facilidade. Isso é sinal de falta de água. Outro sinal que a folha pode emitir é ficar com a ponta preta. Eu não posso dizer que isso é excesso de água, mas isso seria quando a planta absorve mais água do que necessita. Essa água em excesso acaba sendo liberada pelas pontas das folhas e acaba matando algumas células. Por isso, as pontas das folhas ficam pretas. A rega ideal para a peperômia é praticamente a de todas as plantas. Regar até a água sair pelos furos do vaso. Isso é uma garantia de que a água não vai acumular e provocar um apodrecimento de raiz. E quanto à podridão, eu gostaria de dar umas dicas sobre isso. Claro que o ideal é tomar cuidado para isso não acontecer.
Mas se acontecer com você, não se desespere. A forma de descobrir se sua planta está com esse tipo de problema é fazer inspeções regulares. Você deve reparar no caule. Se você observar uma mudança de cor, ele ficando com um tom marrom e ficar molinho, é sinal de problema e possivelmente podridão. Então você deve tirar essa planta do vaso, tirar todo o substrato e arrancar todas as raízes e caules que estão apodrecendo. Depois disso, você vai replantar em um novo substrato. Mas lembrando, certifique-se que você tirou todas as partes apodrecidas para esse problema não voltar. E como adubar uma peperômia? Tem duas formas. Eu vou começar com a líquida. Aqui você pode pegar o NPK 10-10-10, que é mais equilibrado, dissolver na água e regar sua planta. Mas atenção, repare se esse NPK pode ser dissolvido na água. Respeite a frequência e a quantidade de uso indicada pelo fabricante. Você também pode fazer um NPK orgânico, com casca de ovo, borra de café e regar. Mas aqui também temos que ter cuidado. Esse adubo não pode ficar muito concentrado, senão ele vai criar uma camada sobre a superfície do substrato e aí você vai ter dificuldade em regar essa planta posteriormente. Outra forma de adubar são os adubos sólidos, como humus de minhoca ou esterco. Nesse caso, você vai pegar uma quantidade, abrir um pouco o substrato da planta e colocar esse adubo. Depois é só regar em seguida. E como fazer mudas? Uma das vantagens dessa planta é a possibilidade de fazer mudas facilmente. Um galinho desse aqui dá para fazer várias mudas. Basta que você tenha em cada estaca um nozinho desse para possibilitar o nascimento de novos brotos. Olha esse aqui que eu fiz, tem uns 2 meses. Olha como está grande já. Como eu falei, o importante é ter esse nozinho para o crescimento dessa muda. Duas coisas são importantes para o sucesso de novas mudas. Primeiro é deixar em um lugar com muita luminosidade e a outra é manter um substrato sempre úmido para ajudar o crescimento das raízes. Você pode colocar essas mudas diretamente na água. Aí é só esperar as raízes se desenvolverem para mudar para o substrato. Eu prefiro fazer diretamente no substrato porque acho que ela já vem mais forte. Mas essa também é uma possibilidade. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quantos tipos de peperômias existem? Escreve aqui nos comentários, me diz qual é a sua preferida e qual você tem em casa. Escreve também o que você faz para deixar ela bonita e saudável. Gostou do vídeo? Se inscreve, deixa um gostei, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem gosta de cultivar peperômias. Aqui no Flores de Terapia você já sabe, cultivar plantas é uma terapia para a vida. Segue a gente também no Instagram, o link está na descrição. Até o próximo vídeo, tchau!